Alô, você que curte o Atirei, eu sou o Roberto e estou aqui para comentar um post da Dani sobre as cesáreas no Brasil. Se você não viu esse post, clique aqui nesse link. Lá pelas tantas, ela usa este gráfico de dispersão para mostrar para a gente como é a taxa de cesáreas por estado. O gráfico de dispersão é uma excelente ferramenta de análise, mas nos nossos treinamentos eu percebo que algumas pessoas chegam com dificuldade na sua interpretação. Por isso, eu vou mostrar de maneira simples como você pode usar bem e interpretar melhor ainda o gráfico de dispersão. Vamos lá? Este é o gráfico de dispersão. Ele tem dois eixos, X e Y, que representam duas características diferentes que podem ser medidas para os mesmos itens ou indivíduos. Por exemplo, uma pessoa que sai da sua casa e vai para o trabalho, ela pode medir a distância que ela percorre e o tempo gasto. Nesse caso, a gente pode atribuir ao eixo X uma régua de distância, que pode ser em quilômetros, e ao eixo Y outra régua de tempo, que pode ser em minutos. Pense em alguém que mora longe do trabalho. Provavelmente, essa pessoa vai levar muito tempo para chegar no seu trabalho. Neste gráfico, o eixo X é a distância, Y, tempo. Essa pessoa estaria afastada em distância e afastada em tempo. Na verdade, a pessoa seria representada por um ponto que é o cruzamento dessas duas medidas. Vou colocar ela aqui no gráfico. Aqui, por exemplo. Muito bem. Outra pessoa poderia morar mais perto do trabalho. E ela provavelmente chega mais cedo ao trabalho. Essa pessoa estaria menos afastada em X, menos afastada em Y. Ela estaria por aqui. Muito bem, se eu tivesse a informação de distância e tempo para várias pessoas, por exemplo, 50 pessoas, eu teria 50 pontos nesse gráfico. Estariam dispersos, estariam espalhados conforme a distância, conforme o tempo. Eu vou desenhar algumas pessoas para a gente ver. Uma aqui, outra lá, outra aqui, outra aqui. Vamos, o que vai acontecendo? O que vai acontecendo com essas pessoas? Vai formando uma nuvem de pontos. Observando essa nuvem de pontos, eu posso perceber que há uma relação entre as variáveis distância e tempo. Eu desenhei aqui de alguma forma que a gente vê que quando a distância aumenta, o tempo também aumenta. Até numa forma meio linear, uma coisa meio parecendo uma reta. Esse uso do gráfico de dispersão é um uso típico para a gente observar relações entre X e Y, entre duas variáveis numéricas. Outro uso do gráfico de dispersão é simplesmente para a gente posicionar os indivíduos. A gente não quer ver uma relação entre as variáveis no gráfico, e sim entre os próprios indivíduos. Será que há formação de grupos? Será que tem alguns indivíduos que se destacam? Essas são as perguntas que a gente responde com esse outro uso do gráfico de dispersão. O gráfico que a Dani mostrou no post é justamente esse uso. Ela quis mostrar a posição de cada um dos estados com relação à quantidade de nascimentos, ou o percentual de todos os nascimentos do país, e o percentual de cesáreas. Veja que São Paulo se destaca como o campeão de nascimentos. Ele tem 21% dos nascimentos do Brasil, ou seja, 1 a cada 5 nenéns nasce em São Paulo. E ele tem também um elevado índice de cesáreas. Por isso é que ela sugere fazer um novo post olhando só para os dados de São Paulo. Este outro uso do gráfico de dispersão para posicionar itens é muito interessante para a gente usar em gestão. Gestão de pessoas, gestão de pontos de venda, gestão de equipamentos, por exemplo. No caso de gestão de pontos de venda, imagina que você meça a qualidade de atendimento de cada ponto de venda e a produtividade desses pontos de venda. Assim, no gráfico de dispersão, você viria todos os pontos de venda ao mesmo tempo, colocando a qualidade no eixo Y
e a produtividade no eixo X, você pode posicioná-los em 4 quadrantes. Um quadrante de alta produtividade, alta qualidade, você teria os seus pontos de venda a serem copiados. Deve ter algo especial que eles fazem para ter tão boa produtividade e boa qualidade. Alguns pontos de venda estariam com alta produtividade, mas a qualidade não estaria muito boa. Eles estariam nesta posição. O que fazer então para elevá-los ao quadrante desejado? Alguns pontos de venda estariam, por outro lado, com alta qualidade, mas baixa produtividade. Neste quadrante, por exemplo. O que deveria ser feito para que eles aumentassem a produtividade? Sair deste quadrante e chegar ao quadrante desejado. Você teria que lidar com alguns pontos de venda que têm muitas dificuldades. Dificuldades em produtividade e dificuldades em qualidade. Talvez a primeira estratégia a ser adotada seria aumentar a qualidade, para depois elevar a produtividade desses pontos de venda. Viu só como o diagrama de dispersão é interessante para você utilizar na sua gestão? Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo e continue acompanhando o nosso blog. Até mais!